Olá, muito bem-vindo ao relatório Colírio. Aqui é o Ricardo Cortes Lápis. A gente vai fazer hoje um sobrevoo sobre uma teoria que eu inventei, tá bom? Eu falei inventei, né? Melhor falar que essa teoria eu desenvolvi, tá? Então, vamos começar aqui com a teoria dos contextos representativos, tá? Vamos lá. Relatório Colírio de hoje. Bom, uma teoria, tá, gente? Só para vocês entenderem por que que eu fiz uma teoria. Elas são explicações generalizadas que esclarecem algum aspecto da natureza, são baseadas em evidência que permite que cientistas façam predições válidas e têm sido testadas de todas as formas, certo? O que eu estou propondo aqui é justamente a explicação de alguns fenômenos que eu vou deixar mais claro com o decorrer aqui do relatório, e vocês vão ver que eu parto de uma explicação que já existe, que é uma teoria maior, né, que é a teoria das representações sociais, e a partir dela eu desenvolvo uma outra teoria para explicar uma classe de fenômenos que acontece nela, tá? Então é uma teoria dentro de uma outra teoria, tá? De um guarda-chuva. Então, nesse primeiro momento eu fiz assim, né? Hoje em dia eu já desenvolvi minha própria ciência, porém, nessa época que eu escrevi o livro, que foi em 2019, eu vou mostrar o livro no próximo slide, eu utilizei de uma teoria para desenvolver uma outra teoria, tá? Então, digamos que foi um exercício que eu fiz, certo? Bom, o que que seria a teoria dos contextos representativos, tá? Ela tá no livro ali do Construindo Contextos, eu vou deixar o livro ali para quem quiser conhecer, ele tá no Google, né, mas quem quiser adquirir uma cópia dele também é possível, tá? Não é e também tem em algumas bibliotecas, tá? Eu já conferi. Bom, a teoria ela é uma teoria que permite pensar as representações sociais dentro de contextos. Elas interagem umas com as outras para se transformar no processo. E é uma teoria que é ideal para pensar a variedade e a dinâmica das representações. Só para vocês terem uma ideia, eu vou explicar ali mais para frente. A teoria das representações sociais, que é a que eu vou fazer referência, ela é estática, tá? No sentido de que ela está dentro dos indivíduos, né? Os indivíduos eles estão ali interagindo. O Sérgio Moscovici ele estabeleceu, né, que elas estão dentro da mente do indivíduo, no sentido de que elas são socializadas, né, pelo indivíduo, e daí o indivíduo ele leva elas para o mundo e que as representações colidem, né? Porém, se vocês forem ver, tudo dentro da cabeça do indivíduo, né? O indivíduo ele tá ali participando do negócio, mas a representação em si ela não tem uma vida, né? Vocês vão ver que isso aí é o princípio da representologia, tá? É um dos princípios da representologia, tanto que se torna uma das regras do método representológico, tá? Mas só para vocês entenderem, tá? Que eu vou explicar as representações em movimento, tá? Bem numa perspectiva sociológica, porque o Sérgio Moscovici é da psicologia social, né? Eu sou da sociologia, então, dentro da perspectiva sociológica, é interessante perceber a interação entre os indivíduos, né? E daí, no caso, a interação entre as representações construindo os contextos, porque elas interagem dentro de contextos que elas existem e elas ajudam a construir. Bom, só para mostrar para vocês as partes dessa teoria, eu vou trazer para vocês aqui três tópicos: representações sociais, o que é um contexto, e as interações possíveis. Vamos lá. Representações sociais. Bom, representações sociais é uma teoria muito, tipo assim, é muito aderida na academia, mesmo que, tipo, se você for olhar, assim, no longo prazo, ela tem poucos adeptos comparando com outras teorias, porém é uma teoria muito antiga, já data desde a influência direta, assim, do Moscovici, de Sérgio Moscovici. Ele é o Emile Durkheim que falava de representações coletivas, né, e tem gente que ainda usa, tem gente que não usa. Bom, o Durkheim, então, ele incentiva as representações coletivas, mas ele também tem outras influências, como o Jean Piaget. Mas o que acontece é que gera uma grande tradição de estudos, né? A gente vai ter a Denise Jodelet, por exemplo, que define um pouco melhor as representações do que o Moscovici. A gente tem o Jean Abric, que daí é também é desse mesmo grupo, que daí ele fala da teoria do núcleo central. Mas
A gente poderia definir as representações sociais como entidades quase tangíveis no decurso do decurso da comunicação, né? Então, a gente vai lá, se comunica e vai passando essas passando para frente essas representações, né? E elas são responsáveis por transformar o não familiar em familiar, né? Porque quando a gente tá lidando com alguma coisa que a gente não conhece, geralmente a gente tem um pouco de medo, né? Até conhecer, até se tornar familiar. E a teoria das representações sociais explica muito bem esse fenômeno, né? De como uma coisa se torna não familiar e quer dizer, se torna familiar, né? Depois de não ser familiar, tá? E daí ele descreve, né? Quando a gente não conhece uma coisa, a gente utiliza os dois processos, objetivação e ancoragem, que vão lá e vão fazer com que você, em primeiro momento, associe com algum conhecimento prévio, tá? Que você já tem, e depois objetive ela no sentido de que agora faz parte do mundo e você vai ler como um fenômeno do mundo. E os estudos geralmente eles focam nos grupos, tá? Porque os grupos que o indivíduo faz parte. Então é psicologia social, mas ainda é psicologia. Então é onde o indivíduo faz parte. E por isso as representações elas se instalam por meio dos indivíduos, tá? Que estão interagindo, que nem eu já falo no outro momento. Mas isso, gente, cria um estudo quase num individualismo metodológico, porque eu sempre parto dos indivíduos para pensar o grupo, para pensar as representações que estão estruturando esse grupo. Percebem? A formação do grupo, é psicologia social pura. Também tem a sociologia também tem uma parte que estuda grupos, né? Que é a microsociologia, que eles até usam etnografia, mas não é o foco, né? O foco maior da psicologia nisso. Então, eu procurei uma maneira de contribuir com uma outra noção que ajude não a negar esse isso que o Moscovici falou, né, que para mim é genial, né, cara, um gênio, mas complementar, uma expansão, como se fosse uma DLC se a gente fosse falar de videogames, né? Por isso que eu pensei na noção de contexto, tá? Que é o cenário onde as representações elas interagem, tá? Eu tô dando uma simplificada aqui. Quem quiser encontrar o livro tem uma resenha, tá aqui. A Nádila escreveu. Não é a Nádila do Neymar, tá? A Nádila Albuquerque, uma pesquisadora maravilhosa que tem ali na área da educação. Ela fez uma resenha sobre o meu livro, mas simplificando, tá? O contexto é onde as representações interagem, tá? Porque os contextos, eles são montados e montam as representações. E o mais importante é que o contexto ele tem uma coisa chamada atrator, que daí o atrator é para onde vão as representações, elas se movem até ele. Eu botei ali um exemplo da corrida, que a corrida ela é como se fosse, né, um contexto que os corredores estão querendo chegar até o final ali da pista para se tornarem os vencedores, né? Eles querem que a representação de vencedor equivale a eles. Então, o a representação ela tá nesse, né, ela o atrator, né, tá ali, o atrator da vitória, por exemplo, ele tá ali atraindo as representações para tentarem se fundir com ele e serem o sinônimo de representação, né? Então, a partir disso, eu consigo desenhar muitos contextos em que representações tentam se sobrepujarem às outras, tá? Isso é uma herança minha da sociologia burguesiana, né? Que eu estava muito forte na época que eu fiz a, o livro, muito forte, muito mergulhado na teoria burguesiana. E tá registrado aqui. Tanto que eu já meio que abandonei essa teoria. Ela é uma teoria bem física, né? Mas naquele momento eu fiz assim. E eu aposto que pessoas da tendência mais crítica podem gostar da teoria como tá assim, né? Porque ela tem essa herança burguesiana, que é um sociólogo que fala muito da física, né? Mas enfim, alguns conceitos essenciais para conseguir colocar suas representações em movimento, tá? Disjunção, processo pelo qual uma representação, uma vez criada, descola-se do grupo que a criou e pode ser aderida por outros grupos, independente dos interesses individuais. Então, a disjunção, inclusive, é um conceito da semiótica, tá? A representação se descola do indivíduo. Ela não precisa mais do indivíduo
para circular. Então, eu dei um exemplo, por exemplo, de um centro acadêmico. Ele tá ali com muitas representações que os indivíduos não estão mais ali, mas elas estão estruturando o lugar, por exemplo, tá? Tem outros exemplos possíveis. E tá ali, estruturando o lugar. O atrator, então, é o que faz com que as representações escolhidas se transformem entre si mesmas. Então, ali, ele deu o exemplo disso. Mas a gente poderia, por exemplo, falar de outros atratores possíveis. Justiça social, por exemplo. É um atrator que atrai muitas ideologias políticas, tá? E daí as ideologias políticas vão tentar definir esse atrator. Então, a social-democracia tem um, o comunismo tem outro, o liberalismo tem outro, por exemplo. Um possível, tá? E educação também. Educação tradicional é uma representação de educação que tenta definir o que é educação. Já os modelos pós-críticos são outras. São possibilidades de tu entender, tu colocar em ordem alguns fenômenos, né? Porque as representações elas vão se desjuntar e vão tentar definir o atrator. Bom, interações possíveis, tá? Entre as representações quando elas estão no decurso, tá? Elas vão interagir, elas podem se reforçar. Então, por mais que elas sejam diferentes, estejam em disputas, elas podem se reforçar e se juntar e seguirem juntas na direção do atrator, talvez mais fortes, ou talvez por conta do excesso de informações mais fracas. É importante ressaltar que uma representação ela é mais forte quanto menos ela precisa comunicar. Quanto mais ela tem elementos que têm que ser comunicados, mais fraca ela fica, né? Pode também acontecer uma oposição das representações se encontrarem nesse caminho e se oporem completamente, que nem é o caso dos exemplos que eu dei. Elas podem se complementar, tá? Tipo, é um pouquinho diferente do reforço, porque o complemento ele muda, ele muda a estrutura das duas, né? Que é diferente. E também pode acontecer uma mudança pura e simples de a representação tomando contato com essas outras, ela só mudar. Não necessariamente ela mudar para um reforço, uma oposição, uma complementariedade. Ela tem um tipo de mudança que é menos sistemática que essas outras, né? É possível disso acontecer, porque as representações elas podem até não entrar em contato, irem direto pro atrator. É importante ressaltar que, baseado nessa teoria, eu desenvolvi uma área da representologia, que é a representologia dinâmica, que ela estuda como as representações interagem entre si. E a gente tem algumas diferenças, tá? Que eu vou deixar demarcado aqui para quando eu lançar o curso de representologia, que é o referente a uma coisa, que é o que está sendo representado, e o atrator é outra, porque o atrator ele sempre está colocando as representações em disputa, enquanto o referente não necessariamente envolve uma disputa, às vezes é até uma interação, não é necessariamente uma disputa, uma interação de outro tipo que não representação. É importante ressaltar aqui também que eu coloco uma noção de corrida nessa teoria dos contextos representativos, enquanto a teoria do contexto da representação dinâmica ela se foca muito na fusão. Então é uma fusão que acontece, que é uma tentativa de fusão que acontece no interior da representação. Então essa visão mais intimista da representação não tem na teoria dos contextos representativos, tá? Porque eu estava desenvolvendo ainda, né? Por isso que é difícil que a teoria do contextos representativos consiga descrever a representação em si. Ela tem mais dificuldade por causa que quando a gente escolhe a interação, a gente tem mais dificuldade em descrever as essências, entre aspas, né? E a TCR depende da teoria das representações sociais, tá? A teoria dos contextos representativos depende da teoria das representações sociais. E assim, a representologia não precisa, ela não depende. Ela se aproveita de muitas coisas, ela tem origem em muitas coisas, mas ela não é necessária. Não é um pré-requisito. Vou trazer aqui para vocês algumas aplicações do trabalho e então encerrar o vídeo. A greve dos caminhoneiros, então, eu estudei, eu também vou deixar o texto à disposição. A gente vai ver que as representações dos caminhoneiros, eles são tem algumas que são positivadas e algumas que são estigmatizantes. Então, a gente tem ali, por exemplo, vocês estão observando o contexto da greve, né? As pessoas estão lançando, a partir dos comentários,
ideias sobre o caminhoneiro como herói, como vilão, e o quanto está desenhado ali, vocês podem ver no artigo, tá? No artigo Speed. Como é que eu tô gravando, meu amor? Espera só um pouquinho. O Speedrun como leitura da teoria dos videojogos, com a construção do grupo, a gente pode ver ali a construção do speedrun como um contexto em que os indivíduos estão ali produzindo temporalidades para os jogos e estão compartilhando essas temporalidades, certo? Vocês podem analisar o vídeo inteiro, tá? No estudo inteiro que eu vou disponibilizar também. Por fim, desculpa. A psicologia do ECA no caso do bebê jantas e acusação de crime paternal, representação jurídica sobre o direito da criança e o dever dos pais. A gente vai ver ali que os pais, eles são classificados de muitas maneiras, tanto pela justiça, daí botei ali na tabelinha que vocês vão poder ver, quanto nos comentários, tá? É importante ressaltar que essa teoria funciona muito bem com comentários na internet, porque os comentários eles não são necessariamente estatisticamente necessários. A gente não precisa analisar estatisticamente. A gente pode chegar ali e ver o comentário como uma coisa, como uma representação que está circulando. Então, se essa representação ela circular, já é um dado de pesquisa, certo? Então, esse relatório é terminado por essa semana. Muito obrigado, a gente se vê ao longo da semana.